Irmãos, vamos abrir novamente as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. E vamos ler dos versos 50 a 53. Lucas 24, verso 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Vamos ainda ao texto de Atos, capítulo 1, versos 9 a 11. Atos 1, verso 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntavam: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como vistes subir. Vamos orar. Amado Pai Celestial, suplicamos-te, expressando o nosso desejo de que estas Escrituras lidas sejam realmente trazidas com clareza ao nosso entendimento e ao nosso coração. Queremos ver algo do significado, da maravilha, da profundidade, da ascensão do Teu Filho, nosso Redentor, o Senhor Jesus. Por isso, abre os nossos olhos, Senhor. Não permita que essa noite seja apenas uma noite de estudo da Tua Palavra, mas sim de meditação e assimilação da Tua Palavra em nossos corações. Assim nós suplicamos a provisão necessária para recebermos, falarmos, ouvirmos e guardarmos a Tua Palavra nos nossos corações, para que realmente frutifique em nossas vidas, Senhor, e implique em nosso viver diário. Assim nós te pedimos, esperando de Ti, no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos dar o último passo nesse longo estudo que temos feito nesse precioso Evangelho. Nós iniciamos a reunião anterior com algumas questões ligadas a esses versos 49 a 53 do Evangelho de Lucas, e já mencionamos algumas implicações desses versos tão significativos. O que eu disse aos irmãos que nós faríamos nessa noite é examinarmos, sobretudo, algo do significado e das implicações da ascensão do Senhor Jesus. Apenas uma breve palavra introdutória para nos localizarmos. Assim como nosso Senhor Jesus, Ele não morreu em um canto qualquer escondido do planeta, mas sim no centro da terra, assim podemos dizer, publicamente diante dos olhos de milhares de pessoas que estavam em Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Por isso Paulo escreve aos Colossenses capítulo 2 que ele ali publicamente expôs principados, veja isso, e potestades ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que verso tremendo este de Colossenses capítulo 2, são os versos 14 e 15, dizendo que nosso Senhor Jesus nessa tremenda morte, Ele lidou em um só golpe com todos os principados e potestades do mal,
Por isso, em Efésios 6, Paulo ainda escreve assim: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. De novo, repete o mesmo termo. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. E continua assim: contra as hostes, exércitos, hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Se nosso Senhor Jesus derrotou todos esses inimigos, por que essa batalha ainda é mantida por nós? Meus amados irmãos, essa é uma questão, digamos, moral tão significativa. O Senhor Jesus, o Redentor, que triunfou sobre a cruz, enviou o seu Espírito para habitar em homens que, naturalmente falando, homens e mulheres caídos, mas que foram redimidos e regenerados. As duas coisas são diferentes, né? Redimidos pela aspersão do precioso sangue do Redentor na cruz, onde ele triunfou. Mas não apenas redimidos, comprados de volta, mas regenerados. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Pela sua palavra que vive e é permanente, ele nos regenerou, como Pedro vai dizer na sua epístola. Então, por causa dessa maravilhosa redenção, nós temos nele, o Redentor vitorioso, toda a capacidade de triunfarmos sobre todos eles, porque ele triunfou. Não vivo eu, mas Cristo vive sua vida triunfante, não é? Ressurreto, ascenso, glorificado, enviou o seu Espírito para então ministrar a nós tudo o que ele é e tem. Tudo o que ele é, as suas virtudes, belezas, perfeições, isso é o que ele é. E o que ele tem? As vitórias que ele obteve na sua encarnação, vida humana, morte, ressurreição, ascensão e entronização. Tudo o que ele é, tudo o que ele tem. Foi disponibilizado. Veja bem por que o Espírito Santo é chamado na Bíblia de o dom, no singular. E não um dom, entre outros. Mas sim o dom do Espírito Santo. E também, e de maneira muito especial, ele é chamado de a promessa. E não uma promessa entre outras. É a promessa do Velho Testamento, que aguardava então a revelação do Messias, para que através dele essa a promessa do Espírito fosse recebida, e então no Espírito todas as bênçãos que foram anteriormente prometidas no Velho Testamento. Isso é muito importante, irmãos. É esse Espírito Santo que veio habitar em nós. Veja bem o que nós temos como residente dentro de nós. O apóstolo Paulo enfatiza tanto isso, não é? Lembra das suas epístolas? Romanos 8, 1 Coríntios 6. Vós sois santuário de Deus, porque o Espírito de Deus habita em vós. Tanto em Romanos quanto em Coríntios ele diz isso, com palavras diferentes. Se alguém não tem esse Espírito de Cristo habitando nele, esse tal não é dele. Efésios 1, aqueles que creram, tendo vós crido, fostes selados, selo, com o Espírito Santo, olha isso, da promessa, porque ele é a promessa. Então são textos tão preciosos, que nós não teremos tempo, é claro, nessa noite para examinarmos, mas seria uma sequência, ou um acréscimo melhor, ao que nós falamos na reunião anterior. Então vamos manter isso em mente. Mas para que esse Espírito fosse recebido, o Senhor Jesus teria que ser ascenso. Então, assim como a morte do nosso Senhor, ela foi pública, tremenda, a ascensão do Senhor foi pública e tremenda. Pense, irmão, tente colocar você dentro do escrito bíblico. Você viu o que nós vemos em Atos 1? Primeiro em Lucas 24, o Senhor nos leva para Betânia, não é isso? Depois vamos para Atos 1. Ali em Betânia, o mesmo autor Lucas, em Atos, ele não usa o termo Betânia, ele usa no seu evangelho. Então o local está muito claramente descrito para nós de onde que ele foi ascenso, Betânia. Mas quando ele escreve o livro de Atos, ele diz do Monte Olival, ou do Monte das Oliveiras. Você vai ver lá. Isso é Atos 1:11.
Porque Betânia ficava aqui, na encosta do Monte das Oliveiras. Então, por isso ele usa o termo do Monte Olival, ele foi ascenso. Agora, se coloque aí na cena. Ele conduz os discípulos para lá, e então, certamente, os 11 estão ali, menos Judas, claro, né? Os 11, os de Betânia, certamente, e talvez outros mais. Eles então estão vendo essa cena. Nosso Senhor vai se despedir deles. O termo que usamos na reunião passada foi uma despedida saudosa, né? E por que saudosa? Porque nessa mesma despedida, aqueles varões disseram para os que estavam ali, observando o Senhor ascender, eles disseram, esse Jesus virá. Então a despedida foi saudosa, né? É uma despedida que quer um retorno, que busca um retorno. Ele virá do mesmo modo como vocês estão vendo ele subir. Irmãos, eles nunca viram isso, nem no Monte da Transfiguração. A cena também lá foi maravilhosa, não foi? Mas olhe essa agora. Primeiro, lá ele não estava ressuscitado, ele estava ainda em carne. Segundo, lá ele deu uma expressão pequena, embora para eles tenha sido tão grande, de algo da glória que ele tinha. Mas agora, ele é o varão glorificado por Deus, ressurreto, com um corpo glorioso espiritual, né? Que pode ser visto por eles, tocado por eles, mas que não tem limitação mais do tempo e do espaço. O Senhor pode se colocar entre eles de portas fechadas, não é? O Senhor pode dizer assim, um espírito não tem carne e osso como vejo que eu tenho. Tendes aí alguma coisa que comer? Eu vou comer com vocês, mas ao mesmo tempo se ausenta, come e se ausenta da presença deles. A expressão que nós usaríamos para o nosso entendimento é um corpo metafísico. Nas palavras de Paulo em 1 Coríntios 15 se há corpo natural, também há corpo espiritual. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Lembra? Então é esse o corpo que o Senhor tem, sem limitação. Mas é Ele mesmo. Esse Jesus virá, do modo como o vistes subir. Nós podemos imaginar aquelas pessoas boquiabertas, né? Porque nosso Senhor está sendo ascenso diante deles. E eles vão acompanhando com seus olhos. Assim o texto registra em Atos. E aqueles dois varões que estão lá como na recepção, como que na recepção do Senhor Jesus, talvez, só talvez, sejam Moisés e Elias. Os mesmos que estiveram no Monte da Transfiguração com ele. Então estão lá observando o nosso Senhor ascenso. E eles vão dizer para os que estão embaixo, por que estão olhando vocês para as alturas? Esse Jesus que do meio de vós, dentre vós, foi assunto ao céu, assim virá. Do mesmo modo que o vistes subir. Essas palavras são muito literais, irmãos. Está dizendo que na segunda vinda parousia gloriosa do nosso Senhor Jesus, sim. Quanto à sua vinda física e gloriosa, pessoal, melhor usar a palavra pessoal e gloriosa, os seus pés tocarão novamente o Monte das Oliveiras. Como nós sabemos? Os 3 últimos capítulos do livro de Zacarias. Fica para você meditar. Zacarias 12, 13 e 14. Os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Uma profecia de Zacarias. E esse monte será fendido pelo meio. E quanto a nós? Parece, meus irmãos, aqui não podemos fazer afirmações tão dogmáticas. Mas deixe-me te dizer, o que parece claro pelas Escrituras é que os santos que forem fiéis ao Senhor, que estiverem caminhando com Ele em fidelidade, amor, devoção, eles já terão sido tirados para o encontro com o Senhor nos ares. E quando o Senhor então se revelar nessa segunda vinda gloriosa, esses que foram primeiramente tirados a Ele, ou arrebatados, entre nuvens para o encontro do Senhor, 1 Tessalonicenses 4, eles virão com Ele. Claro que já esse corpo não será esse. 1 Coríntios 15, no abrir e piscar de olhos, o mortal será absorvido pela vida e o corruptível pela incorruptibilidade. Nem nos nossos melhores sonhos nós podemos realmente imaginar esse quadro. Não é maravilhoso, meus irmãos? É isso o que nos aguarda.
Nós não aguardamos anticristo e nem o que virá por consequência desse terrível governo mundial, que está aí se alinhando, não está? Rapidamente está se alinhando, muito rapidamente. Mas não é o anticristo que nós aguardamos, é Cristo. Ansioso clamo e peço ao Salvador, não demores a voltar. Graças ao Senhor por isso. Por que isso tudo é maravilhosamente verdadeiro? O mesmo Senhor que desceu do céu, o Verbo, resplendor da glória, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, se fez carne. E a história começou. Habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vive a vida que ele viveu, morre a morte que ele morreu, ressuscita a ressurreição que ele ressuscitou. Dando provas incontestáveis nas palavras de Lucas, né? Provas incontestáveis da sua ressurreição. Aparecendo durante 40 dias. Em uma ocasião para 500 pessoas de uma só vez. Começando com Maria Madalena até a última testemunha. Então agora ele ascende de novo, publicamente, o mesmo Jesus ascende ao céu para ocupar uma determinada posição, que nós já sabemos qual é, mas hoje nós iremos então, agora, a partir de agora, entrar nos detalhes. Um irmão me disse, achei interessante, que os jovens, depois que compartilhamos na reunião passada, na quarta-feira, os jovens reuniram no sábado e têm compartilhado essa mesma palavra que nós temos ministrado, né? Já há tempo fazem isso. Então, o foco, ou o cerne da meditação deles, com relação a esse ponto da ascensão do Senhor, foi o Senhor ocupando, por causa da ascensão, ocupando o seu ofício, ou iniciando o seu ministério, sumo sacerdotal. Nós citamos isso na quarta-feira passada, né? Que a ascensão significa o início do ministério sumo sacerdotal de Cristo. Ele vive para interceder por nós. É o tema de Hebreus. Grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então nós conservamos firmes a nossa confissão. Temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Um trono da graça foi estabelecido para nós nos achegarmos a esse trono e recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, não é? E parece que, graças ao Senhor, os jovens ficaram bastante empolgados com isso. Mas sabe o que nós vamos fazer hoje? Esse elemento é o 7º que vamos citar hoje. Há 6 antes deles. Ou seja, há 6 outras implicações tremendas, profundas, sobre a ascensão do nosso Senhor Jesus. É aí que nós queremos andar. Então vamos lá, passo a passo, com todas elas, se o Senhor permitir, e vamos concluir esse assunto ainda hoje. Primeiro, então o nosso tema, repetindo, ascensão do Senhor e o seu significado e as suas implicações. Esse é o nosso tema. Primeiro, então, número 1. Ascensão significou a crise final, daquelas 8 crises que nós citamos. Aliás, na quarta-feira passada, quando eu citei, eu me esqueci da transfiguração, né? Então, são 8, eu citei 7. Transfiguração está aí também. Então, desde a encarnação até a ascensão, nós temos 8 períodos marcantes na vida do nosso Senhor Jesus, que nós chamamos de 8 crises. Então, a ascensão, em primeiro lugar aí, o primeiro ponto, ela é a crise final. A encarnação foi a primeira crise. E que crise foi, não é? Espírito Santo preparando um veículo humano no ventre de uma virgem para o Verbo eterno. Maravilhoso, não é? Então, essa primeira crise. E passamos por todas as outras, o batismo, tentação, transfiguração, Getsemane, etc. Então, agora chegamos na última crise, a crise final. Necessária como todas as outras. O Senhor Jesus ressuscitou, mas e agora? Para onde ele vai? Que posição ele vai assumir? O que ele vai fazer? Qual é o seu ministério? Ou melhor ainda, qual é o seu futuro? Não é? Então, é a crise final e é o clímax da vida e obra do nosso Senhor Jesus. Esse é o primeiro significado da ascensão. Então, não é um ponto acessório, um anexo. Crise final
e clímax da vida e obra do Filho do Homem. Então vamos primeiro observar algo sobre isso, aqui mesmo no livro de Atos. Me acompanhe, por favor. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17. Olha que texto tremendo. E olha por que é importante o que nós acabamos de dizer. Crise final e clímax da grande obra, vida e obra do Filho do Homem, nosso Senhor. Atos 17. Paulo está pregando aqui no Areópago de Atenas para filósofos, epicureus e estoicos. Verso 30 ele diz assim: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, preste atenção, notifica, interessante essa palavra, quem faz notificação, para entendermos bem o peso desse termo aí, quem faz notificação aqui no nosso contexto são os oficiais de justiça, né? Quando ele chega na sua casa, você sabe que tem algum problema, né? E eles vão fazer uma notificação, não vão convidar você para ir lá diante das autoridades, não, eles vão te notificar. Ou você vai ou você vai ter problema, não é? Pode até ser preso. Então, notifica. O que Deus está notificando? Presta atenção. Ele notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Isso é uma notificação, irmão. Não está dizendo, você quer aceitar Jesus? Não. Está dizendo, você está notificado. Ou você realmente crê nele e pede ao Deus eterno que abra os seus olhos para ver quem ele é, ou você está condenado. Está perdido. Notifica aos homens que em toda parte se arrependam. Olha por quê. Verso seguinte, 31. Por favor, me acompanhe aí. Porquanto. Então está explicando por que ele está notificando, por que é tão importante que se arrependam. Porquanto Deus, é o sujeito dessa frase, está lá no início do verso 30, não levou Deus em conta os tempos da vossa ignorância. Então ele notifica aos homens que se arrependam, porque ou porquanto ele já estabeleceu. Mais uma palavra importante. Não é assim, será que é? Será que não é? Será que isso é assim mesmo? Será que esse dia aí vai ocorrer? Não. Ele estabeleceu um dia em que ele há de julgar o mundo. Agora, no grego, aqui nós temos a expressão em. Aqui, na revista atualizada, traduzida por com. A melhor preposição aí, sem dúvida, é em. É certo que Deus vai julgar o mundo com justiça, mas mais que isso, ele vai julgar o mundo em justiça. Novamente, na língua original, você tem o termo esse por meio de, pelo menos na revista atualizada, você tem aí por meio de, está vendo na sua Bíblia? De novo, a preposição no grego é em. Então o versículo, olha, é assim. Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo em justiça, em um varão, em justiça, em um varão, julgar o mundo em um varão, presta atenção nisso, já vamos explicar isso. E esse varão ele destinou e ele acreditou. Qualquer hospital que se preza, ou mesmo qualquer laboratório de análises clínicas, você já viu aí na cidade, você vai ver um selo na porta, não é? Selo de acreditação. Você já viu? São os órgãos especializados que vão, então, examinar aquele ambiente e vão ver se tudo está de acordo com todas as normas. Então, vai liberar um selo de acreditação. Essa é a palavra usada aqui. Ou seja, esse varão, Jesus, ele foi examinado por Deus de tal forma, em todos os detalhes. O céu se abriu dando testemunho dele. Esse é meu filho amado, na primeira vez. Depois, este é o meu filho, a ele ouvi, no Monte da Transfiguração. Então, examinado de tal forma, de dentro para fora, entra na morte, ressuscita. Agora aqui vou usar um termo para você guardar, dentro desse primeiro tópico aí que estamos compartilhando. O termo que eu queria usar é exatamente esse aí, ligado à palavra acreditação. Selo de aprovação.
Por isso que Pedro, quando está pregando no Pentecostes, ele diz assim: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus. Selo de acreditação. A palavra que está aí em Atos 17. Varão totalmente aprovado por Deus. Então agora, se a ascensão é a crise final, repetindo, e é o clímax da vida e da obra do Filho do Homem, então o primeiro aspecto importante sobre a ascensão. A ascensão coloca em Jesus o Filho de Maria. E de, quanto ao Pai humano, né? Embora não tenha participação dele, José. Esse Filho de Maria, Jesus de Nazaré, recebeu, homem então, recebeu de Deus, do Deus eterno, Deus santo, 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 3 vezes santo, ele recebeu, aliás foi o único que recebeu, um selo de aprovação, de acreditação. Um varão que Deus destinou e acreditou diante de todos. Como que ele foi acreditado? Como que ele recebeu esse selo de aprovação? Vamos ler aí o resto do verso. Ressuscitando dentre os mortos. Agora, como nós falamos, ele não apenas ressuscitou. Onde está o nosso Senhor Jesus? O que houve depois da ressurreição? A Bíblia é tão maravilhosamente clara, né? Por todo lado, desde os evangelhos. Nós citamos na reunião passada que o evangelho de Marcos, que é o evangelho do servo, nem mesmo enfatiza o fato de Jesus ser Senhor, enfatiza o fato dele ser servo, mas o evangelho de Marcos termina dizendo que ele foi recebido à destra de Deus. Não é maravilhoso? Então você vai ver desde Marcos até Apocalipse, onde é que o nosso Senhor Jesus ressuscitado está. Hebreus cita 5 vezes, só o livro de Hebreus, com palavras diferentes, assentado à destra da majestade nos céus ou nas alturas. Não é? Então, irmão, explicando esse versículo para irmos já para o segundo aspecto. Esse Jesus de Nazaré, homem único, que recebe o selo de acreditação, é o homem. Por causa de ser o varão aprovado de Deus, é nele que Deus julgará todos os homens, e na verdade todas as coisas. Então vamos tentar explicar assim. Pense comigo, só uma metáfora para tentarmos entender. Imagine aqui um filtro. E desse lado aqui você tem todo tipo de coisa. Agora, do outro lado, ainda do recipiente, vamos pensar assim, você não tem nada. Jesus Cristo, o varão aprovado por Deus, é esse filtro de Deus. Nada passará para o outro lado que não tenha sido aprovado por Ele. É isso que Atos 17 está dizendo. Vamos ler de novo para você ver? Deus estabeleceu um dia, Atos 17, 31, em que Ele há de julgar, olha o filtro aí, ó, julgar o mundo em justiça, mas não só julgar em justiça, Deus é justo, todo o seu julgamento será justo, né? Mas é mais que isso, Ele vai julgar o mundo em justiça em um varão, é assim que Ele vai julgar. Então aí você já ouviu essa expressão colocada aqui entre nós outra vez. Jesus não é apenas o varão aprovado por Deus, Jesus é o varão medida de Deus. Tudo o que há no universo, na vida humana, na vida dos cristãos, inclusive, já está sendo, quanto aos cristãos já está sendo, para isso o Espírito Santo veio, para nos medir segundo a medida de Cristo. É isso que Paulo chama de Cristo formado em nós. O que em nós que não está conferindo com a medida de Cristo? O Espírito Santo tem falado. Isso não confere, aquilo não confere, esse não confere, aquilo não confere. E graças ao Senhor não é apenas simplesmente apontando os erros, né? Mas é formando o caráter de Jesus Cristo em nós. Isso já está fazendo com a igreja, mas só com a igreja. Mas quando Ele retornar, Ele fará com o mundo inteiro, com todos os homens e com o universo. Nada passará para o outro lado. Sabe como chama o outro lado na Bíblia? Uma nova criação. Novos céus e nova terra. E nova Jerusalém. Tudo novo. Nós, porém, Pedro, 2 Pedro 3, nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não é? Você compreendeu, irmão? Porque essa crise final, esse clímax é tão importante. Resumindo, então,
ele recebeu o selo de acreditação, varão aprovado por Deus. E nesse varão, Deus há de julgar vivos e mortos, mortos inclusive, vivos e mortos, tudo. Tudo nas vidas humanas, dos vivos e dos mortos, e tudo no universo. E nada passará para o outro lado que não tenha recebido um sim dele, uma aprovação. Isso é tão significativo, é tão lindo, meus irmãos. Nós entendemos bem agora por que o Espírito Santo peleja tanto conosco, não é? Nos convencendo daquilo que ofende nosso Senhor Jesus. E buscando caminho para transformados de glória em glória. Olha aí o processo, né? A sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Mas isso está acontecendo só conosco. Com o mundo, não. Com aqueles que não creem, não está acontecendo. E nem com esse universo caído. Mas aquilo que está acontecendo já com a igreja, pelo mesmo processo, acontecerá com todos os homens, vivos ou mortos, e com todo o universo. Que coisa maravilhosa. Então, essa é a primeira questão. Então, guarde isso. Varão aprovado é o varão por meio do qual, ou no qual, Deus está medindo todas as coisas. Medindo nossas vidas, inclusive. Segundo, a ascensão é um elo indispensável entre a ressurreição e a vinda do Espírito Santo. Vamos colocar de outra forma, a mesma coisa. Segundo aspecto do significado e das implicações da ascensão. Sem a ascensão, a ressurreição do nosso Senhor não estaria completa, no sentido do que ele então ainda teria que realizar após a ressurreição. O quê? Que ele teria que realizar após a ressurreição? Enviar a promessa, que já citamos no início, o Espírito Santo. Ele não poderia enviar o Espírito Santo simplesmente por ter ressuscitado. Ele só poderia enviar o Espírito Santo quando ele, o varão aprovado, estivesse no trono da majestade nas alturas. Por quê? É só um detalhe técnico? Vamos ver? Vamos examinar melhor isso? Abra, por favor, em Atos capítulo 2 agora. Atos 2. Verso 32. Por favor, olhe com bastante atenção para a sua Bíblia. Atos 2, 32. A este Jesus. A este Jesus. Qual este? Já citamos o verso 22, né? Aí, desse mesmo capítulo. Varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus, o Nazareno. Atos 2, 22. Varão aprovado por Deus. Então, ele é o tema aqui. Então, o verso 32 que estamos lendo. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, verso 32, ressurreição. Verso 33, ascensão, ou exaltação, que é a palavra usada aí, olha lá. Exaltado, pois, à destra de Deus. Olhe bem. Então não bastaria que ele apenas fosse ressuscitado. Ele teria que ser exaltado à destra de Deus, ao trono da majestade nas alturas, como vai dizer o livro de Hebreus, né? Tendo recebido do Pai, olha aqui, a promessa, que já explicamos no início, do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Por isso já falamos, então, segundo aspecto, vou repetir, a ascensão é um elo indispensável, para que a corrente não se quebre, a ascensão é um elo indispensável entre a ressurreição, nosso Senhor já tinha ressuscitado, e o envio do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Porque ele só poderia derramar o Espírito Santo quando ele ascendesse ao céu
até o trono da majestade nas alturas. Por quê? Porque, meus irmãos, a explicação é a seguinte, me parece tão maravilhosa. Deus sempre buscou um homem segundo o seu coração. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Anjos não têm a imagem e semelhança de Deus. Anjos não podem ser habitados pelo próprio Deus, nunca, nenhum. Por mais glorioso que ele seja, o serafim, o querubim, o arcanjo, nenhum deles possui em si mesmo, dentro de si mesmo, a glória de Deus. Eles refletem a glória de Deus como que externamente, como seres gloriosos, mas não são habitados pelo Espírito de Deus, nenhum. Porque eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas esse homem caiu. Então, quando nosso Senhor Jesus, o Verbo, se faz carne, então ele é o homem segundo o coração de Deus. Por isso o céu se abre o Jordão e diz, este é o meu Filho amado e nele, neste homem, eu tenho todo o meu prazer. Que ele nunca pôde dizer com respeito a homem nenhum, apenas com relação ao Senhor Jesus. Agora, esse homem ressuscitado sobe ao trono. Homem. Aí nós cantamos um dos cânticos, né? Que vai dizer, há um homem nos céus em glória. E por causa dos méritos dele, ele recebe do Pai a promessa que nenhum homem antes dele poderia receber. Nem Davi, nem José, nem Samuel, nem ninguém. Então ele recebe do Pai a promessa aguardava. E por causa dele ser o varão aprovado, ele recebe do Pai a promessa do Espírito. E o que ele faz, segundo esse versículo que nós lemos? Ele derrama isso que vedes e ouvis. Aí a ilustração mais linda disso é o Salmo 133, que também já citamos aqui muitas vezes. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós que antes eram divididos até de nós mesmos, né? Agora, nós podemos viver unidos. Por quê? Vamos ver por quê. É como o óleo, figura do Espírito Santo. O óleo precioso sobre a cabeça. A cabeça, no Salmo 133, é a cabeça de Arão. Arão era o sumo sacerdote. Só uma figura pálida do Senhor Jesus. Agora o verdadeiro Arão, o verdadeiro sumo sacerdote, ascende ao céu. Então sobre a cabeça dele é derramado o óleo. Ele recebe do Pai a promessa do Espírito. E é dito no Salmo 133 que aquele óleo desce pela barba. Você se lembra do Salmo? E diz assim, a barba de Arão. Então especifica de uma maneira muito bonita quem é que está recebendo essa unção. Aquele que era figura do nosso Senhor Jesus, só uma figura. E é dito que esse óleo, olha aqui o Salmo, ele desce até as orlas das suas vestes. Significa que aquela unção não ficou só na cabeça e na barba, porque até aqui está tocando a cabeça só, né? Mas o óleo desceu até a barra da túnica, até as orlas das vestes. Então ele está falando do corpo, né? Participando da própria unção que o cabeça recebeu. Não é isso que significa o Pentecostes, irmãos? O que é o Pentecostes? A igreja recebendo o Espírito de Jesus Cristo. A igreja recebendo o Espírito do Cristo exaltado, à destra de Deus. A igreja recebendo o Espírito do Jesus glorificado, do varão aprovado por Deus. Então, a ascensão, repetindo, o segundo aspecto que tocamos, é um elo indispensável entre a ressurreição e o derramamento do Espírito Santo. Esse homem, Deus teria que obter este homem primeiro, para que então esse homem, pelos seus méritos, não perca isso, irmão. É por isso que nós dobramos nossos joelhos, é por isso que nós adoramos o Senhor. Você adora qualquer outra coisa? O que você adora, hein? Nessa terra, o que você adora? Por que nós dobramos nossos joelhos e dizemos, adoramos a Ti, e só a Ti? É por isso. Porque há um homem nos céus em glória. Ele teve os méritos necessários, só ele teve, para receber a promessa. E o que ele fez com isso? Derramou o que vedes e ouvis. Que cena maravilhosa, meus irmãos. Esse é o Espírito Santo que habita em nós.
Espírito de Jesus glorificado. Espírito do homem que está nos céus em glória. Que por causa do derramamento desse Espírito nos fez um com Ele. Nós chamamos a Ele de o nosso irmão mais velho. Nós chamamos a Ele de o primogênito entre muitos irmãos. Porque estamos unidos com Ele, vitalmente, organicamente e para sempre. Será que essas coisas, irmãos amados, não precisam descer para o nosso coração? Será que se descerem, nós viveríamos vidas tão pequenas, tão miseráveis, tão medíocres, muitas vezes, tão insípidas? Será que não vivemos vidas assim, porque essas verdades não descem para o nosso coração? Então vamos aí vivendo como todos vivem. Mas se elas descerem aos nossos corações, e é isso que a Bíblia chama de revelação, iluminados sejam os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Não é? Então isso sim, totalmente mudaria a nossa vida, nosso viver, nossa jornada, nossos relacionamentos, tudo. E de dentro para fora. Então está aí esse segundo aspecto. Tem um verso mais que eu gostaria de mostrar para você, rapidamente. Abra em João capítulo 7, por favor. Olha o que diz aqui, com absoluta clareza, sobre isso que estamos falando. Que o Espírito Santo não poderia ser enviado se o varão aprovado não estivesse no trono e recebesse do Pai a promessa do Espírito. João capítulo 7. Olhe isso. Verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Veja bem, se qualquer outro homem podia fazer isso, hein? Imagine um homem fazendo, imagine um fariseu fazendo isso. Ou que seja, sei lá, o homem mais qualificado do tempo de Jesus fazer uma coisa dessa. Olha o que ele está fazendo. Ele está se colocando na frente do templo, a multidão está lá, grande dia da festa, quando tinha mais gente. Olha o que ele está falando. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que palavras são essas, irmãos? Quem que pode dizer uma coisa dessa? Ele está se apresentando como uma fonte para dessedentar o coração de todos os homens. Quem tem sede, venha a mim e beba. Nós vamos estudar o Evangelho de João, Senhor permitir, daqui a poucas semanas. Vamos iniciar, não é? Quantas cenas magníficas nós vamos ver. Porque João o apresenta como a fonte de toda a vida, o Deus eterno que se fez carne, o Verbo que veio habitar entre nós. Palavras que nenhum homem poderia falar. Você pode imaginar Buda falando isso? Ele não falou, não é? Você pode imaginar qualquer filósofo falar isso? Qualquer um dos maiores. Quem tem sede, venha a mim e beba, eu sou a fonte das águas. Não é? Olha o verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mais uma expressão maravilhosa, que só ele podia dizer. Mas a ênfase aqui é o verso 39. Olha aí, por favor. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Não é todo homem. Toda pessoa que nasce nessa terra é filho de Deus? Não. Nasce caído, condenado, pecador. Então, todos que nele crescem receberiam esse Espírito Santo. Agora, olha o final desse versículo, por favor. Pois o Espírito não, até esse momento, não fora dado ou enviado. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Está claríssimo, não está? Sem a ascensão, não haveria o envio do Espírito Santo. Porque esse homem meritório, ele então iria receber a promessa do Espírito Santo. A grande promessa do Velho Testamento. E derramar o Espírito. Isso é o número 2. Número 3. Mais um significado e mais uma implicação da ascensão. Ela significou a entrada do homem perfeito na presença imediata de Deus. Mais um aspecto importante. Olha o que está acontecendo. É um homem que viveu vida humana em todos os aspectos, morreu morte de homem,
ressuscitou como homem, agora ele ascende ao céu, o homem perfeito, e entra em um lugar onde anjo nenhum tem acesso. E a Bíblia chama esse lugar, no livro de Hebreus, de os céus, ou o céu. Só que se você olhar aquele livro com cuidado, você vai ver que não tem nada a ver com esse céu atmosférico que nós estamos vendo aí. O que o livro de Hebreus chama de o céu é o lugar onde habita o Deus glorioso, o Deus eterno, o Deus santo, 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 ou a presença imediata de Deus. Então aí estamos examinando o terceiro significado da ascensão, meus irmãos. Um homem perfeito, ele entra na presença imediata de Deus. Vamos ver alguma coisa sobre isso e o que isso significa. Rapidamente, precisamos avançar, mas vamos lá. Hebreus capítulo 6. E sem dúvida, esse livro aí, Hebreus, que vai nos mostrar com toda clareza a imensidão dessa verdade. Ele comparece por nós diante de Deus. Está lá no capítulo 9. Mas eu queria citar o capítulo 6 para os irmãos. Olha aí. Alguma coisa apenas, certo? Senão teríamos que estudar o livro inteiro. Pelo menos o capítulo 1 a 10. Alguma coisa que aconteceu quando esse homem perfeito entrou na Shekinah, na presença imediata de Deus nos céus, como vai dizer o livro. Primeiro, vamos começar aqui em Hebreus 6,13, diz assim, Hebreus 6,13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, claro, não é? E o juramento servindo de garantia, para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Quais são as duas coisas imutáveis? A palavra de Deus e o juramento de Deus. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Olha aqui agora. A qual, esperança proposta, essa esperança nós temos por âncora da alma, segura e firme, e que, atenção para essa expressão, penetra além do véu. O livro de Hebreus é o único livro do Novo Testamento que faz esse contraste magnífico entre o tabernáculo terreno e o tabernáculo celestial, não é? Você conhece algo desse livro? Então, esse segundo véu que separava o santo lugar do santo dos santos, dentro do santo dos santos só tinha a arca da aliança, e é lá que essa chamada Shekinah, glória, presença de Deus se manifestava, figura de realidades celestiais, certo? Claro, senão não teria sentido nenhum, seria só uma liturgia. Então o livro de Hebreus está explicando que o verdadeiro santuário, que é celestial, não é terreno, esse homem perfeito entrou lá. Então, só nesse texto de Hebreus 6, nós temos 3 coisas aqui obtidas. Por causa dessa entrada do homem perfeito no santuário celestial, na presença imediata de Deus. Só aqui nós temos 3 coisas. A primeira, a bênção que foi prometida a Abraão. Paulo vai dizer que Abraão é o pai daqueles todos que creem. Todos que vivem a vida da fé são filhos do Abraão, né? Usando uma metáfora, é claro, também, que viveu a vida da fé. Ele creu em Deus e foi reputado para a justiça. Então, Paulo vai dizer que essa bênção de Abraão foi recebida pelos que creem. Número 1, a bênção. Número 2, olha aí, ele não lemos ainda o 20, né? Jesus entrou nesse lugar aí, santuário celestial, além do véu, na presença imediata de Deus, verso 20, onde Jesus... Aqui você não tem a palavra Senhor Jesus, não tem o termo Jesus Cristo, você só tem Jesus. Por que o autor de Hebreus faz isso? Ele está definitivamente reforçando o fato de que foi um homem, Jesus. Quando ele nasceu, o que foi dito pelo anjo a eles, aos seus pais? Ele se chamará Jesus,
porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, o seu nome humano, não é? O nome até comum naquela época. Então, o autor de Hebreus está se referindo a Ele aí. Esse homem, Jesus, Ele é precursor que entrou por nós nessa presença imediata por Deus. Segunda bênção. Nós temos nele um precursor. O que é um precursor, irmãos? É aquele que fez o curso primeiro do que todos. Precursor. Então, se o precursor está na presença imediata de Deus, onde estarão os que pertencem a Ele? Onde estarão os que creem nele? No mesmo lugar onde Ele está. Nós já desfrutamos da beleza, do significado desse lugar, chamemos assim, porque na verdade é uma realidade espiritual, né? Já desfrutamos hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo veio habitar em nós, mas não desfrutamos plenamente. Só desfrutaremos plenamente quando nós estivermos com Ele, com corpos capazes, como o dele, né? Glorificados, corpos espirituais, para podermos vê-lo, tocá-lo, servi-lo. Então será plenitude. Então, o propósito de bênção foi cumprido. O precursor já está além do véu. E nós temos nele âncora de nossas almas. Meus irmãos, impossível que qualquer um dos que creem nele se perca. Âncora das nossas almas. Essa âncora está ancorada além do véu. E nós estamos aqui na outra ponta da corda, aguardando o dia que o Senhor recolha a corda. E nós então estejamos com Ele, na mesma bênção que Ele como homem hoje experimenta. Haveremos de vê-lo como Ele é. Então, aí está. Quando o homem perfeito de Deus entra na glória, nele a humanidade é glorificada, mas não toda a humanidade, né? A humanidade nele é glorificada. Então todos aqueles que creem nele serão, como ele, glorificados. Lembra de Romanos 8? Aos que chamou, a estes justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. E Paulo põe o verbo no passado, mostrando que nele esse assunto já está completo, resolvido. Esse é o nosso destino, esse é o nosso lugar. Glorificou. Número 3, então. Número 4. A ascensão significou para Jesus, significado e implicações. Mais uma. Ele, meus irmãos, ele, Jesus de Nazaré, homem, ele recebe uma investidura de poder, de glória e de autoridade. Vou repetir. Quando esse homem perfeito, número 4, ele entra na presença imediata de Deus, ele recebe uma investidura de poder, honra, autoridade, supremacia, governo, tudo que implica essas palavras. Onde está isso? Muitos lugares nas Escrituras. Vou citar um. Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele, primeiro, antes da encarnação, ele subsistia em forma de Deus, porque ele é Deus. Então é dito, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, ele quis a si mesmo se esvaziar. A descensão, a encarnação. E assumiu a forma de servo. Foi reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, ainda na sua vida humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Como continua esse texto? Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome desse Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Inequivocamente. Os da igreja, os joelhos da igreja já têm se dobrado. Os do mundo não, mas irão se dobrar. Os mais arrogantes governadores desse mundo
E aí eu sei que já veio uns nomes na sua cabeça aí, né? Eles vão dobrar os seus joelhos. E a sua língua vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Eles reconhecerão. E não só eles, os demônios também. No céu, na terra e debaixo da terra. Todas as línguas. Agora não reconhecerão para a salvação, será tarde demais para eles. E nem os demônios reconhecerão para a salvação, o demônio nunca vai ser salvo. Mas eles farão um reconhecimento de que o assunto está encerrado. Acabou para todos eles. Jesus Cristo é o Senhor. E essa confissão será feita, o texto termina assim: para a glória de Deus Pai. Que maravilha, meus irmãos. Que privilégio nosso. Podemos falar isso com a nossa boca e com o nosso coração, né? Hoje, Jesus Cristo é o Senhor. Cantarmos a Ele, adorarmos a Ele, porque Ele recebeu uma investidura, repetindo, quando Ele adentra a presença imediata de Deus. Investidura de poder, governo, supremacia, autoridade, reino. Lembra das palavras de Daniel? Foi-lhe dado o domínio e o reino e o governo. Daniel, lembra? E quantas vezes na Bíblia isso é dito? Quantas vezes, em quantos lugares? Lembra do livro de Apocalipse? O soberano dos reis da terra, o primogênito dentre os mortos, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu para Ele um reino de sacerdotes. Quantos coros no Apocalipse cantando essa autoridade dele. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Não é maravilhoso, irmãos? Então está aí o quarto significado da ascensão. Receber uma investidura de supremacia sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Número 5. A ascensão de Jesus é uma garantia de identidade espiritual. Meus irmãos, passaremos o resto da noite aqui falando sobre isso. Garantia de identidade espiritual. Vamos começar com ele. Quando ele saiu do túmulo e se manifestou aos seus discípulos, eles reagiram de muitas formas diferentes, não é? Lembra dos de Emaús, lembra de Maria Madalena, lembra logo depois dos de Emaús, quando ele se mostra a todos, os de Emaús voltam lá correndo para Jerusalém para dar notícia que ele ressuscitou, e então eles estão lá naquele colóquio ali, então Jesus se apresenta a eles também. Eles ficam extasiados, atemorizados até diz lá, não é? Aí o Senhor diz o que para eles? Veja minhas mãos, veja os meus pés, sou eu mesmo. Significa isso? Identidade espiritual. Não é um outro Jesus, não se transmutou em uma outra pessoa. Esse Jesus. Por isso aquela expressão linda também no livro de Atos, né, que já citamos. Quando o Senhor está sendo ascenso, aqueles dois varões vão dizer: esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, do modo como vistes subir. Maravilhoso também. Então, isso quanto a ele. O mesmo Jesus. E quanto a nós? Garantia para nós? Garantia de uma identidade espiritual eterna que nunca será perdida. Você nunca deixará de saber que você é você. Você sempre saberá que você é você, por toda a eternidade. E que você foi redimido, comprado pelo precioso sangue do Senhor Jesus. E mais ainda, nós reconheceremos a todos os que foram comprados pelo Senhor Jesus. Você saberá dizer: esse é Paulo, esse é Pedro, esse é João. Esse foi aqueles que em carne foram irmãos do Senhor. Esse aqui é o Tiago, esse aqui é o Judas. Nome por nome. Não só isso. Nos tocando, adorando o nosso Senhor, servindo, crescendo no conhecimento dEle, porque isso é infinito, mais Ele estará se dando a nós, mais as suas riquezas, eternamente. Se aqui, meus irmãos, estamos respigando nos campos de Boaz, lá nós estaremos numa condição bem melhor.
Porque não teremos nenhuma limitação, não teremos nenhuma distração, não teremos nenhuma tentação. Estaremos aptos para adorar o Senhor plena e perfeitamente, juntos. Conhecendo-o, amando-o, servindo-o, adorando-o. Esse é nosso destino. Então, por que é assim? Porque a ressurreição física, corporal do nosso Senhor Jesus garantiu uma identidade espiritual eterna, uma personalidade que nunca será perdida. Nossa personalidade já está sendo santificada hoje pela obra do Espírito Santo. E ela vai ser plenamente adequada para nós habitarmos com o nosso Senhor para sempre. O que você acha disso, irmão? Muito bom, não é? Muito bom. O irmão Campbell Morgan escreve assim, sobre isso, sobre a identidade do nosso Senhor Jesus. Ouça com atenção. As marcas, coroa de espinhos, o lado ferido com a lança, as mãos, os pés, as marcas do sofrimento e da dor, da redenção, ainda estão na extraordinária beleza do seu corpo glorificado e ali permanecerão para sempre. Ouviu bem, irmão? As marcas do sofrimento e da dor da redenção ainda estão na extraordinária beleza do seu corpo glorificado. Não foi isso que ele mostrou para os discípulos? Veja aqui. Né? E ali permanecerão para sempre. Por isso que lá em Apocalipse 5, verso 6, quando João tem aquela visão do trono de Deus, ele diz, eu vi, de pé, no meio do trono, um cordeiro, como tinha sido morto. Importante essa frase de João. Porque ele vê que esse cordeiro tem marcas da redenção. Então essa é a garantia de uma identidade espiritual eterna. Que beleza isso. Número 6. A ascensão é a prova cabal do triunfo do Redentor sobre todos os seus inimigos. Vou só citar 2 textos para você manter aí e fazer sua meditação posteriormente. Só há 2 lugares na Bíblia em que esse termo cortejo triunfal ou triunfo aparece no Novo Testamento. Só 2 lugares. Por isso é tão importante, tão únicos, né? E é importante colocarmos 2 juntos. O primeiro é em 1 Coríntios 2. É em 2 Coríntios 2. Quando Paulo vai falar assim, 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, em união com o nosso Redentor, Ele sempre nos conduz em triunfo. E a palavra para triunfo aí, ali é um desfile triunfal, um cortejo triunfal. Quando você já sabe, os mais velhos aqui já ouviram, mas talvez não todos, quando aquele comandante de batalha, no contexto ali especialmente do Império Romano, né, o contexto que Paulo viveu, ele então saía para as guerras, fazia suas conquistas, tomava os despojos, as riquezas, tomava os prisioneiros, levava para Roma, fazia um desfile numa grande avenida na entrada de Roma, que chamava Via Ápia, e ali o general ia à frente, e atrás vinha o cortejo dos conquistados. O cortejo triunfal, conduzidos por esse grande conquistador, esse grande general. É isso que o texto está dizendo. Senhor Jesus, agora vou citar Colossenses, onde é a segunda vez, a única outra vez que aparece a palavra triunfo. Colossenses 2, já citei aqui. Ele vai dizer que o Senhor despojou publicamente principados e potestades, triunfando. Olha a palavra triunfo aí de novo. Triunfando deles na cruz. Então você vai ter a palavra em 2 Coríntios 2 e em Colossenses 2. As únicas 2 vezes. O que diz respeito então a esse 6º ponto que estamos compartilhando? Que quando nosso Senhor Jesus faz essa entrada nessa presença imediata de Deus, Ele faz conduzindo atrás de si um séquito de conquistados no o séquito dos seus triunfos. Olha um verso comigo, no Salmo 68.
Esse verso é citado por Paulo em Efésios, de uma maneira muito linda, embora a gente não vá ter tempo para examiná-la aqui. Quem sabe os irmãos possam fazer isso no domingo pela manhã. Salmo 68, veja o que diz o verso 18. É um salmo muito impressionante, porque ele fala da vitória de Davi, que é uma figura de Cristo, né? E ele conquistando o Monte Sião, que foi onde ele estabeleceu o seu palácio, o palácio do governo, o palácio de Davi, o palácio de Sião. Um salmo muito, muito lindo. E o verso 18 diz assim, Salmo 68, 18. Subiste às alturas. Profeticamente, claro, está se referindo à ascensão do Senhor. Por isso, Paulo usa esse texto lá em Efésios 4, aplicando a ascensão do nosso Senhor Jesus. Subiste às alturas, olha, levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Então tem dois aspectos desse cortejo triunfal. Segundo o ensino do Novo Testamento, e esse texto profético também deixa claro de maneira tão bonita. Dois aspectos, olha só. Como se fossem dois cortejos. Primeiro, o cortejo dos inimigos, principados e potestades, que ele triunfou sobre eles na cruz e, triunfando então, eles conduzem esse cortejo triunfal. Estão despojados, estão sem as insígnias de autoridade. Nenhum deles pode fazer nada sem o absoluto governo do soberano Jesus. Porque ele triunfou sobre os principados e potestades. Esse é um lado do cortejo. O outro lado, sabe qual é? Todos aqueles que foram por ele comprados ou redimidos. Aqui é dito, homens até mesmo rebeldes. E quando Paulo vai aplicar esse texto em Efésios, é muito bonito. Ele vai dizer que exatamente esse que ele comprou da rebeldia, e aí estamos nós, nesse século de triunfo aí, todos nós éramos os rebeldes. Então, quando ele colocou-nos pela graça nesse séquito e nos comprou, então, o que ele fez? Ele comprou, santificou e enviou como testemunhas. Por isso, em Efésios 4, ele vai dizer, e concedeu dons aos homens. Que dons são esses? São aqueles rebeldes que ele conduziu no seu séquito de triunfo, comprou para si, os lavou, os purificou, os santificou e os enviou. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. João 17, ele vai dizer. Então está aí outra maravilha do significado da ascensão do nosso Senhor Jesus. E por último, meus irmãos, graças ao Senhor, chegamos ao fim e terminamos no tempo adequado. Número 7 é aquele que os jovens partilharam aí no sábado à noite. Ele é só mais um entre os pontos gloriosos todos. Quando esse homem entra na presença imediata de Deus, ele inicia o seu ministério sumo sacerdotal celestial. O Arão, meus irmãos, o Arão era só uma figurazinha, pobre, pequena. Agora o verdadeiro sumo sacerdote entra na presença imediata de Deus. Quanto a nós, para quê? Ele vive sempre para interceder por nós. Vamos ler alguns versículos sobre isso e vamos terminar? Todos no livro de Hebreus. Uma passagem rápida só e já encerramos. Não vamos ter tempo para explicações, mas pelo menos vamos ouvir. Hebreus 2, 17 e 18. Hebreus 2, 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Quem? Jesus, né? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Tudo que Deus desejava, tudo que tocava a Deus. E para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Esse é o sumo sacerdote celestial. Olha o capítulo 4 agora, 4,14. Que lindo texto. Nós temos
possuímos, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecar, sem pecado. Então acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Foi isso que o sumo sacerdote colocou lá, na presença imediata de Deus, um trono de graça. Para nos achegando, nós recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha o capítulo 5, que lindo também, verso 5. 5:5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar o sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, ou seja, Deus o Pai, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, foi o mesmo que disse assim no verso seguinte, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Tendo sido, nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mais um. Capítulo 7, verso 23. Ora, aqueles lá do Velho Testamento são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Que maravilha. Nosso Senhor Jesus, ao invés de ser impedido pela morte, ele obteve o seu sumo sacerdócio eterno pela morte, entrando na morte e vencendo a morte, enquanto os outros eram impedidos pela morte. Este, no entanto, porque, verso 24, continua para sempre. Ele tem o seu sacerdócio imutável. Por isso mesmo ele pode salvar totalmente os que por ele e só por ele. Não é pela religião, não é pelas boas obras, não é por nada. Por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim como este. Que palavras, irmãos! Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e, finalmente, feito mais alto do que os céus. Que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias primeiro sacrifício pelos seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque ele fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então a lei de Moisés constituiu os sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, morriam, imperfeitos, pecadores, né? Mas a palavra do juramento, qual? Salmo 110, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. E o último, vamos terminar. Capítulo 8, versos 1 e 2, e então verso 6, para concluirmos. Há muitos outros versos aqui. Vamos terminar com esse. Hebreus 8, verso 1. Ora, o essencial. Essencial, irmão, é essencial. É o mais importante. É o suprassumo. O essencial das coisas que temos dito é: nós possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Claro, tabernáculo celestial, onde ele está e do qual nós fazemos parte, com ele, claro,
falando da realidade espiritual do verdadeiro tabernáculo. Duas palavras que eu queria destacar aí para terminar. Uma está no verso 2. Por causa dele estar assentado à destra majestade nos céus como esse tal sumo sacerdote, então nós temos um ministro, guarda essa palavrinha aí do verso 2, ministro do santuário. É ele que ministra tudo para esse santuário. Ministra perdão de pecados, ministra vida e poder, ministra conhecimento espiritual de Deus. Está tudo no final do capítulo 8 aí de Hebreus, só você ler. Perdão de pecados, vida e poder, conhecimento espiritual de Deus. Nas suas mentes imprimirei minhas leis, nos seus corações escreverei. Então ele é ministro do santuário. E verso 6, o último que leremos. Agora com efeito obteve Jesus, ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também, aqui um destaque para essa palavra, mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O homem perfeito adentra a presença imediata de Deus, inicia o seu ministério sumo sacerdotal celestial, e ele é ministro do santuário e mediador de uma nova aliança. Que maravilha, meus irmãos. Essas palavras precisam ser meditadas. Do contrário, creio que o nosso entendimento será pequeno sobre elas. Mas olha a beleza delas. Olhe no final do capítulo o que é que ele ministra ao seu santuário. Veja o que significa ele ser mediador de uma superior aliança. Tudo isso por causa da ascensão. Porque esse homem entra na presença imediata de Deus. Então, pelo menos esses 7 elementos, eles revelam a beleza, a profundidade, o significado do Senhor ter sido ascenso ao céu. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos orar para nós concluirmos. Amado Pai Celestial, que termos poderíamos usar para nos referir a esse varão aprovado por Deus, a esse eterno sumo sacerdote, a esse ministro, mediador. Ó Senhor, todas as nossas fontes são em Ti. Tu realmente és tudo em todos os que são Teus. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós, para que na nossa pequenez e pobreza, o Senhor nos ajude a irmos muito além do que temos ido até aqui, na nossa visão, compreensão, assimilação e, sobretudo, realidade espiritual nas nossas vidas, sobre o imenso, eterno significado da Tua maravilhosa ascensão. Obrigado, Senhor, porque sim, mesmo que obscuramente, nossos olhos veem ao Senhor exaltado à destra do Deus Todo-Poderoso. Louvamos-te por isso, Senhor. Nossa língua te proclama, nossos joelhos já se dobram e confessamos que Tu és o único Senhor. Louvado seja Teu nome. Alimenta-nos, Senhor, ainda te pedimos, com essas palavras compartilhadas nessa noite. Não permita que elas se percam, Senhor, mas que elas germinem nos nossos corações, para o louvor da glória da Tua graça. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.